O vídeo contém spoilers. Essa é uma análise psicológica sobre o filme A Baleia, então eu não vou entrar no mérito sobre a interpretação do Brendan Fraser. Para mim foi absolutamente lendária. Eu ainda não sei qual vai ser a aceitação desse filme com o público, mas eu sei o que esse filme representou para mim. Por isso eu espero que a minha análise seja no mínimo digna desse filme. É uma perspectiva da psicologia sobre o filme A Baleia. O meu nome é Marcos e você está no Psico. Esse vídeo é dedicado a todos aqueles que em algum momento da vida se sentiram rejeitados por sua aparência. Você é digno de amor. A Baleia. O filme A Baleia é um drama psicológico lançado aqui no Brasil em 2023. Foi dirigido por Darren Aronofsky, o mesmo diretor de Mãe, Cisne Negro e Requiem para um Sonho. O filme é uma adaptação de uma peça de teatro do mesmo nome, escrita por Samuel Hunter, e tem várias referências do clássico da literatura Moby Dick. O filme nos conta a história de Charlie, um homem solitário que pesa 300 quilos e que sofre com obesidade severa grau 3, CID E662, obesidade extrema com hipoventilação, distúrbios respiratórios. Atualmente ele tem uma vida bastante simples, ele sobrevive dando aulas online e mora num apartamento bem pequeno. O clima do filme é bastante claustrofóbico e o apartamento dele é escuro, pequeno e bagunçado. E ele é muito grande, ele não consegue se movimentar sem a ajuda de um andador ou de uma cadeira de rodas. Metaforicamente, a gente se sente como se estivesse preso dentro de uma gaiola com ele. Ele se relaciona com 4 personagens. Número 1, Mary. A ex-esposa do Charlie se entregou ao álcool depois da separação e por ressentimento ela não permitia mais que o Charlie se aproximasse da filha. Número 2, Liz. É uma amiga enfermeira do Charlie, é a única pessoa presente na vida dele de verdade. É o mais próximo que ele tem de uma família. Número 3, Thomas. Um jovem missionário que pertence a uma igreja, ele fica comovido com a situação do Charlie e ele acredita que Deus o enviou para salvar a alma dele. O personagem traz uma crítica à questão da religião e como às vezes ela pode aprisionar e entristecer uma pessoa, por muitas vezes não expressar o que realmente sente. Número 4, Ellie. A filha do Charlie é uma adolescente bem revoltada, ela culpa o Charlie por absolutamente tudo e guarda muita mágoa dele. E ela se expressa desfazendo dele de todas as formas que consegue. Todos os personagens são muito bem interpretados, incrivelmente bem construídos, mas o foco dessa análise será apenas o Charlie, a personalidade de Charlie. A luta física e psicológica que o Charlie enfrenta é muito grande, uma tarefa como deitar na cama ou pegar alguma coisa que caiu no chão, tarefas que são simples para a maioria das pessoas, para ele é extremamente difícil. O Charlie literalmente é como uma baleia encalhada, um animal imóvel esperando a morte. A aparência do Charlie faz com que as pessoas sintam a repulsa dele. Ele é consciente de tudo isso, então ele evita aparecer para as pessoas. Mas apesar da aparência, o Charlie é uma pessoa muito meiga e muito sensível. Ele aprecia a autenticidade das pessoas e nas aulas que ele dá online ele incentiva os alunos a desenvolverem uma visão própria sobre as coisas. É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação. Herman Melville. Ele é muito otimista com as pessoas que ele gosta, seja com seus alunos, a sua amiga e até com a sua filha, que sempre o trata com muito desprezo, mas o Charlie sempre vê o lado bom das pessoas. Transtornos mentais. Há 8 anos o Charlie era um professor universitário, casado e já tinha uma filha, mas ele se apaixona por um dos seus alunos. E para poder viver esse relacionamento, ele abandona a família. Mas um dia o rapaz é encontrado morto e o Charlie descobre que ele pulou de uma ponte. E a partir daí, ele começa a engordar. O Charlie apresenta uma condição bem delicada, com 3 transtornos mentais, entre neuroses obsessivas e neuroses fóbicas. Número 1, TEPT, DSM-5, transtorno de estresse pós-traumático. O Charlie carrega um sentimento de culpa por ter abandonado a filha. E após a morte da pessoa que ele amava, essa culpa se torna ainda maior. Por conta do seu passado religioso, ele acredita que a morte foi uma punição de Deus, por ele ter abandonado a família, então essas duas culpas andam juntas. Ele pede desculpas o tempo todo. Para a psicologia, esse é o indício de que ele tem um pensamento muito negativo sobre si mesmo. Ele acha que está sempre errado e acredita que as pessoas que ele ama vão embora. No inconsciente, ele sempre perde e sempre por culpa dele. Número 2, TCAP, DSM-5, transtorno compulsivo alimentar periódico. Quando o Charlie fica muito ansioso, constrangido ou se sentindo culpado, ele busca um refúgio. E aí ele começa a comer de uma forma descontrolada, mesmo sem apetite e geralmente sem mastigar direito. Número 3, TEP, DSM-5, transtorno de personalidade esquiva. Devido à sua aparência, o Charlie desenvolveu uma fobia extrema de ser rejeitado. Ele não sai mais de casa. No filme, toda vez que ele pede uma pizza, ele deixa o dinheiro na caixa de correio para não ter que sair lá fora e receber o entregador.
Nas aulas que ele dá online, ele sempre diz que a câmera do notebook está quebrada, para os alunos não o verem. O último desejo. O termo baleia é usado como apelido, para dizer que alguém está muito gordo, muito pesado. Mas nesse filme não é apenas sobre obesidade, mas sobre alguém que carrega uma grande culpa, e a sua aparência física é apenas um reflexo do quão destruído ele está por dentro. Ele sabe que não tem muito tempo, e seu último desejo é ter uma oportunidade de se reaproximar da filha. E mesmo ela o humilhando e desfazendo dele o tempo todo, ele quer tanto ser perdoado por ela que ele não se importa com nada que ela faz. Para poder ficar perto dela, ele se oferece para fazer as redações da escola e diz para ela que ela pode ficar com tudo que ele tem no banco, porque para ele o importante é ficar perto dela. Durante esses poucos dias que eles passam juntos, ele faz questão de dizer para ela o quanto ela é especial e o quanto ele sente orgulho dela. A despedida. À medida que a saúde dele vai se esvaindo, o Charlie sente que precisa se despedir das pessoas que ama. Numa cena linda, ele tem uma última conversa com a Mary, a sua ex-mulher. Ele revela que a melhor lembrança da vida dele foi quando eles levaram a filha na praia pela primeira vez. Ele fala que aquele dia foi a última vez que ele viu o mar e que agora ele só quer poder morrer sabendo que fez algo de bom na vida. Em seu último momento com a filha, ele já sente que ele está morrendo e a Ellie também sente, e pela primeira vez ela o chama de pai. What's wrong with him? He's dying. Daddy, please. Ele pede para ela ler a redação e a redação é um trecho de Moby Dick. Nesse momento, ele consegue se levantar sozinho e chegar perto dela. Em uma mistura de sonho com realidade, o Charlie se lembra da última vez que foi ao mar. Se o mais distraído dos homens estiver mergulhado em seus devaneios mais profundos, coloque esse homem de pé, ponha-o para andar, e não tenha dúvida de que ele o levará até a água, pois como todos sabem, a meditação e a água estão casadas para todo sempre. Herman Melville, Moby Dick. O filme A Baleia não é apenas um filme sobre obesidade, mas um filme sobre culpa e toda a dor que uma pessoa pode carregar dentro de si. Transtornos mentais são problemas sérios. Não é porque não enxergamos a dor do outro que essa dor não esteja ali. Se cuide e cuide de quem você ama. Darren Aronofsky. Eu estava no deserto e provavelmente deveria ter deixado um rastro de migalhas de pão, mas você me encontrou. E como todos os melhores diretores, você apenas me mostrou aonde ir para chegar onde eu precisava estar. Se você, como Charlie, que interpretei nesse filme, de alguma forma luta contra a obesidade, ou apenas sente que está em um momento obscuro, eu quero que você saiba que você também pode ter força para apenas se levantar e ir para a luz. Coisas boas vão acontecer. Brendan Fraser.